foi um dos pontos mais importantes, né, atacado, né, nos processos que se deram aqui, chamados civilizatórios, né, na versão do invasor ou do estranho. Essa ideologia criada, né, imposta pelos missionários, inclusive pelo governo brasileiro, de que a cultura indígena ou a língua indígena não presta, né, que é de pessoas não civilizadas, isso ainda está vivo na mente de muitas pessoas. A língua, ela foi dizimada porque ela representava uma rede de resistência, né? Uma corrente de resistência desses povos, comunicando sobre tudo o que poderia acontecer, o que estava acontecendo na vida deles. Então tinha que tirar essa rede de comunicação, de valores, de autodefesa, de autoafirmação, e com isso, cada vez mais, sim, esses povos foram tendo que se submeter às ordens ou à ordem desse modelo colonizador, autoritário, violento, etnocida. E a colonização efetiva de qualquer povo, você tem que ter uma unificação de uma língua só. Então essa língua Nhangatu, tanto é que antes de ter essa divisão do estado do Amazonas, Pará, quando era Grã-Pará, existia uma proposta de que essa língua seria a língua oficial dessa região. A língua é muito importante, primeiramente, para a valorização da identidade do povo. Ela tem um valor simbólico para aquele grupo, né? Tanto é que o brasileiro se faz também porque ele fala português. O cubeu se faz porque ele tem os valores dele, de criação da humanidade, tudo, mas também tem a própria língua, né? Seja a língua emprestada ou não, é a língua que ele fala na comunidade dele, né? E as línguas, se for perceber de modo geral, aqui na região como no mundo, elas estão acabando. E a partir do momento que uma língua acaba, ela leva junto todos aqueles outros elementos que eram referenciais da cultura. Você sem a transmissão da língua, você perde a transmissão cultural. Eu passei no internato de 81 a 87. A minha adolescência, né, foi tudo no internato. Nós era tucanos, baré, baniwa tinha pouquíssimo. Nós podíamos falar assim no pátio, na hora da recreação, só o português. Quem quisesse falar a sua língua tinha que falar nos cantinhos escondidos, porque a irmã não deixava. Eu achei que eu mereci, que eu falava a minha língua, que era maneiro de falar português, fui rachar lenha para a cozinha. Durante 1 hora, rachando lenha. Tinha que pagar por ter falado a minha língua. E diziam que, para eu ser brasileiro, eu tinha que falar português. Foi praticamente proibido falar a língua indígena dentro da sala de aula. A gente tinha que pagar prendas ou castigos, éramos castigados, né? Mas a gente sempre utilizava escondidamente, né? A proibição se estendia a nível de comunidade mesmo, entendeu? Porque eu acho que primeiro é aquela ideia, né, que os autores já dizem, né, que os colonizadores quando chegam aqui têm a ideia de que o baniwa, que na época falava baniwa e outras línguas, tucano, não eram línguas, né? Eram dialetos. Então os indígenas tinham que aprender uma língua. Colocava muito na cabeça dos alunos que cada aluno tinha um anjo da guarda e que esse anjo da guarda sabia de tudo. Você não podia dizer que não cometeu pecado porque esse anjo, independentemente se você fosse confessar, ia contar para o diretor. Ainda Taraquá e Auareté, onde ainda tem esses prédios dos padres que
na época serviam de internato, né? Você pega essas fotografias desses espaços, você pode verificar que ela foi construída no formato das prisões do século XIII. E é claro que nós não podemos condenar o passado com a consciência e a sensibilidade que nós temos hoje, mas hoje a gente claro, se dá conta que foi, de certo modo, uma devassa que se fez, não é? Porque eles também acabaram proibindo as manifestações religiosas, culturais, não é? Aquilo que eles não entendiam, eles atribuíam eles diziam que era idolatria ou manifestações demoníacas. Foi essa guinada, né, que Nhengatu deu nas populações indígenas do Alto Rio Negro para que todo mundo buscasse aprender o Nhengatu. Em português você falar o Nhengatu significava que você era civilizado. Somente há poucos anos, quando eu estive aqui no Rio Negro pela primeira vez, eu pude então perceber a realidade linguística rica e variada que aqui existe. Eu pude entrar em contato também pela primeira vez, com o Nhengatu falado. Um pouco conhecimento que eu tinha do Nhengatu, eu tentei conversar em Tupi Antigo com falantes de Nhengatu aqui do Rio Negro. E para minha surpresa, eu pude perceber que eles entendiam muitas das perguntas que eu lhes fazia em Tupi Antigo. Eu fiquei realmente entusiasmado ao descobrir isso. Passei então a me dedicar intensamente ao aprendizado do Nhengatu. Assim que eu adquiri um conhecimento bom da língua, eu criei a cadeira de Nhengatu na USP. Ela somente existe na USP há 4 anos. Foi nesse momento que eu me dei conta da necessidade urgente de se promover a revitalização dessa língua. Neste momento em que o mundo se globaliza, que a comunicação cada vez é mais eficiente, que a televisão chega aos lugares mais distantes do Brasil, é fundamental que nós fortaleçamos essas línguas étnicas, essas línguas de importância histórica para o Brasil. E o Nhengatu está entre essas línguas de grande importância histórica. Ela foi falada em toda a Amazônia no passado. Até o ciclo da borracha era a língua mais falada na Amazônia. Somente perde a primazia quando milhares de nordestinos migram para a Amazônia, levando ali a língua portuguesa. A igreja, a partir de 80, aqui nessa região, foi abandonando os internatos e partindo para uma valorização, uma recuperação da língua, da cultura, de todas as manifestações artístico-culturais aqui dessa região. Nessa época, né, um tempo na qual você tinha que utilizar a língua portuguesa, né, porque tinha que atender ao objetivo do governo brasileiro, né, tinha objetivos de tornar indígenas brasileiros, né, fazendo com que eles deixassem de falar a sua língua, deixassem de lado a sua cultura, esquecesse praticamente. E uma das motivações que me trouxeram para cá foi justamente o desejo de contribuir para a causa dos povos indígenas como uma forma de ajudar a pagar a imensa dívida social que nós temos com os povos indígenas. Nós temos que cada vez mais defender um modelo
onde o protagonista não é o Estado brasileiro, e sim a comunidade a partir das suas demandas. A ajudar na coordenação dos processos, nós temos que tomar cuidado, né, para não continuarmos reproduzindo esse modelo autoritário, arbitrário, que não respeita as diferenças e continua com a ideia de que os povos aqui têm que aceitar o que vem de cima. O Brasil não é um país monocultural, não é um país monolíngua, que a linguagem ela é pertinente na vida do ser humano, seja a qual cultura ele pertença. Em 2007, houve um novo projeto de lei para regulamentação dessas leis, também proposta pela FOIRME, pela CAPIARME, COPIARME e pelo IPO, né? Assessorado pelo IPO. Então, Se tratou de consenso numa reunião e culminou realmente, as 3 línguas não foram consideradas línguas melhores, mas e sim em termos de experiência, iniciaríamos com as 3 línguas, tucano, banilo e negativo. existe a lei da implementação dessas línguas. Na prática, isso ainda não aconteceu. Vamos ter que lutar para que isso aconteça, para que de fato essa lei, que é tão importante para as comunidades indígenas, possa ser implementada. Se o poder público, se órgãos públicos não assumir, se o gestor público não olhar isso com orgulho, que esse é um patrimônio da humanidade de São Gabriel, com certeza esse projeto não vai ser para frente. A nossa intenção, quando a gente discutiu os artigos desse projeto de lei, a gente falávamos que o município de São Gabriel era o único município no Brasil que teria 3 línguas oficiais. A língua portuguesa já é um oficial a nível nacional. A nível local, Negatu, Banilo, Tucano, eram outras 3 línguas que tinha que fazer parte das repartições públicas. Então, tinha que ter pessoas contratadas para atendimento aos indígenas, porque a maioria são os indígenas, falantes dessas línguas. E assim esse projeto seria o real. Mas só que depois de tantos anos que passou, eu não vejo nenhuma repartição pública fazendo isso. E nem sequer, se ainda fala da língua oficiais, ele acha que é apenas um símbolo que os índios têm que ter. Ela não é um símbolo nosso puramente, mas ela é língua que expressa a maioria dos indígenas, os povos indígenas falantes dessa língua. Então a gente convidou os mais velhos, né, que tem mais conhecimento, que a gente, como os novos, que está aí querendo fazer eleição para escolher. Então os velhos entraram em consentimento entre eles, um olhando a cara do outro, que não caracterizasse nenhum tipo de imposição em outras etnias, mas que fosse sustentação toda essa base indígena, que as 3 línguas fosse realmente um projeto dos índios. Eu sou tucano, vou dizer por
falantes do Nhengatu. Ah, mas essa língua veio dos padres jesuítas, mas eu posso até dizer isso. Mas se de repente entra um conflito com isso, então os velhos nos recomendaram, se a maioria fala Nhengatu hoje, tem em São Gabriel, então é uma língua que existe, eles falaram. Porque essa lei ela vem num bom momento, ela serve de exemplo para outras regiões do Brasil, onde línguas indígenas ainda são faladas. A questão que me fica somente, a questão que eu faço somente é a seguinte: essa lei ela terá realmente eficácia? Ela será aplicada realmente? Até o momento eu vi pouco resultado prático na aplicação dessa lei. Ela existe, mas é necessário que ela seja aplicada. E isso vai implicar uma série de coisas, inclusive vontade política. É preciso realmente que se empreendam ações que visem ao fortalecimento e à revitalização do Nhengatu. É preciso que se crie uma consciência entre os estudiosos das línguas indígenas para que ela realmente se fortaleça. Pertencemos a essa micro-região de Içama que vai de Assunção até Boa Vista, né? Nesse trecho todos os baniuas são da etnia baniua, mas falantes do Nhengatu, uma língua introduzida pelos missionários e que não só os baniuas falam, né? O erequeno, alguns tucanos e baré falam Nhengatu. Nós temos um município, a maioria fala Nhengatu. Então, nesse sentido, ela fez parte desse porque a maioria mesmo, e essas pesquisas que a gente fez, a maioria falam, olha, então, tem como a gente tirar essa língua e dizer. Ela é pertinente na vida do ser humano, seja a qual cultura ele pertença.